Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Quando terminou a palestra anterior, me trouxeram essa passagem de Joel 4, versículo 9. Pega comigo. Joel 4, versículo 9. Para facilitar, 1230. Joel 4. Você sabe que Joel é o profeta da grande promessa do derramamento do Espírito Santo. E acontecerá naquele tempo que derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas, farei prodígios no céu, na terra. Joel é o profeta do derramamento do Espírito Santo. Pedro, na sua primeira pregação, ele explica àqueles que não estavam entendendo a oração em línguas, que até achavam que estavam bêbados, e disse: não, nós não estamos bêbados, mas acontece entre nós aquilo que foi predito pelo profeta Joel. Bom, o trecho que nos foi apresentado foi Joel 4, versículo 9. Acompanha comigo. Proclamai isso entre as nações, declarai a guerra, chamai os valentes. Chamai a quem? Chamai os valentes. Eu vibrei quando eu trouxeram essa passagem, e até o rapaz que trouxe disse que ontem, estando na intercessão, pedindo por esse encontro, a passagem que caiu foi esta. E é o que nós estamos fazendo, proclamar isso entre as nações, declarai a guerra. Nós estamos declarando a guerra. Nós já estamos em guerra, mas nós não sabíamos em que guerra nós estávamos. Nós estamos declarando. Nós estamos trazendo uma revelação do Senhor em que guerra nós já estamos embarcados. Chamai os valentes. Continua comigo. Aproximem-se. Subam todos os guerreiros. Subam quem? Todos os guerreiros. Os guerreiros. Valentes guerreiros. Continua. Os vossos arados transformai-o em espadas, e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. Mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. Mesmo a pessoa anciã diga: eu sou guerreiro. Mesmo a dona de casa, a mãe de família, tão ocupada em mil coisas, mas você é guerreira, e diga: eu sou guerreira. Mesmo o pai de família tão ocupado em tantas coisas, até mesmo doente, até mesmo ao quebrado, diga: eu sou guerreiro. Diga, você que é jovem, você que estuda, você que tem tantas obrigações, você que é rapaz, você que é menina, eu sou guerreiro. Vamos dizer: eu sou guerreiro. Vamos dizendo, eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, eu sou guerreiro. Diga para você mesmo, diga diante do Senhor: eu sou guerreiro, eu sou guerreiro, eu sou guerreiro. E o que é que o Senhor manda fazer? Os vossos arados transformai em espadas, as vossas foices em lanças. Quer dizer, os nossos instrumentos domésticos, de arar terra, de mexer com a terra, transformai-os em armas de guerra. Transformai-os em armas de guerra. Por quê? Porque nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. 11. Depressa, nações. Vinde todas, reuni-vos de toda parte. Ó Senhor, fazei descer ali a quem? Os vossos valentes. Fazei descer ali os vossos valentes. Eu explicava para vocês que Joel é o profeta dos tempos que nós estamos vivendo. Eu tenho dito muito isso, tenho pregado muito sobre isso e quero repetir. Nós estamos tendo hoje, na igreja, no mundo, um derramamento do Espírito igual ao qual só aconteceu no início da igreja. Vocês encontram muitas vezes padres,
professores de teologia, professores de Bíblia, professores nos cursos teológicos, que afirmam que houve aquele derramamento do Espírito Santo lá no começo da igreja, com todos aqueles prodígios, com todos aqueles milagres, com todo aquele ardor missionário, que saíram e foram e pregaram e levaram o evangelho aos mais longínquos rincões. Eles foram valentemente àqueles lugares, foram por meio dos pagãos, e levaram o evangelho. Até em Roma levaram o evangelho. Passaram pelo martírio, mas aguentaram o martírio por causa do derramamento do Espírito Santo que todos eles receberam. Então os sacerdotes, os professores dizem, houve aquele derramamento com toda essa beleza, mas eles dizem, nunca mais houve um derramamento assim. Até eles dizem, então, aquele derramamento do Espírito Santo foi para aquela época do começo da igreja, porque era preciso aquele derramamento para levar o evangelho. Os milagres, os prodígios, as curas aconteceram naquele tempo, porque era preciso naquele tempo. Sabe que em parte eles têm razão? Em parte, eu explico, em parte, eles têm razão. Porque na verdade, um derramamento do Espírito Santo assim, como aquele que houve na igreja, nunca mais aconteceu, a não ser agora, no nosso tempo. Nós fomos surpreendidos, na hora em que Deus decretou renovar a face da terra, renovando a sua igreja, na hora em que Deus, eu estou repetindo o que disse na palestra anterior, decretou primeiro trabalhar no odre, que é a igreja, e o Senhor trabalhou no odre através do Concílio Vaticano II. Em seguida o Senhor derramou o seu Espírito, sim, o Senhor derramou o vinho novo dentro da igreja, e nós fomos surpreendidos. A própria igreja foi surpreendida, porque ela não esperava isso. Ela não esperava que a graça fosse tão grande. Nós acabamos recebendo um derramamento do Espírito Santo, igual ao qual só aconteceu um outro lá no começo da igreja. Nenhuma outra época foi tão agraciada como nós. Nenhuma outra época foi tão agraciada como nós. Vocês conhecem aquela frase da Sagrada Escritura que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é verdade? Somente que nós estamos assistindo também o contrário. Onde superabundou a graça, Deus derramou abundantemente a sua graça. Deus derramou abundantemente o seu Espírito sobre nós, sobre a nossa geração, sobre a igreja de hoje. E infelizmente, onde superabundou a graça, também abundou o pecado. Na palestra anterior eu lhes dei o porquê disso. Nós estamos vivendo aquela parábola de Jesus, do trigo e do joio. Porque o Senhor veio e plantou no nosso meio o trigo, veio imediatamente o inimigo e semeou também o joio. Vocês conhecem bem a parábola, tanto assim que os servos perceberam que havia joio ali no meio do trigo e foram perguntar para o pai de família, mas como é que é? Não foi trigo bom que o Senhor plantou? Não eram sementes boas aquelas que o Senhor semeou? E como é que aparece agora o joio? De onde é que veio o joio? Imediatamente o pai de família percebeu e disse, já entendi. Foi o meu inimigo. Não é isso que está na parábola? Foi o meu inimigo. Que de noite, às escondidas, covarde, veio e semeou o joio no meio. Gente, nós estamos vivendo isso na igreja. Nós estamos vivendo isso na igreja. Tudo que eu afirmei na palestra anterior continua. E eu quero agora nessa palestra trazer um outro aspecto, é que o joio entrou também na igreja, dentro da igreja, nos canteiros da igreja. E uma coisa impressionante é que
o joio, ele é parecidíssimo com o trigo, só que não é trigo. Ele tem toda a aparência do trigo, é por isso que engana. Só que ele não é trigo. E aí o fato de atrapalhar, e aí o fato de confundir. E o que é que aconteceu na igreja? Isso é triste. Mas isso explica muita coisa. Na hora que o Senhor preparou os odres, e os odres foram preparados, o Concílio Vaticano existiu para renovar a igreja, e através da igreja renovar a face da terra. O inimigo veio cruel, e semeou na igreja, dentro da igreja, semeou o joio. E ele foi muito covarde. Ele pegou justamente os padres, os religiosos, as religiosas, e através deles, os seminaristas. Nós dizendo isso, não estamos acusando, não estamos culpando os nossos sacerdotes, não estamos culpando os nossos religiosos, as nossas religiosas. Eu estou, pela graça de Deus, desvendando o segredo, estou desvendando o jogo sujo, o plano sujo que o inimigo fez. E por que que ele quis atingir justamente os nossos padres, os nossos religiosos, as nossas religiosas? Porque ele foi logo nos cabeças, ele foi logo nos pastores, ele foi logo nos consagrados, ele foi logo nos ministros de Deus. Porque ele sabia que pegando os padres, pegando os religiosos, pegando as religiosas, ele derrubava todo o povo. Só que o inimigo não sabia do plano de Deus. Na hora que ele pegou e jogou o joio, atingindo os cabeças, o Senhor é invencível. Ele foi pegar o povo simples, o povo mais simples, mais pobre, que não tem grande cultura, não passou por seminários, não passou por grandes estudos teológicos, e o Senhor derramou o seu Espírito justamente nesse povo mais pobre, mais simples, mais humilde, e veio, vamos chamar assim, debaixo da igreja, veio lá do chão da igreja, veio da pobreza da igreja, vieram justamente os homens e as mulheres cheios do Espírito Santo e causou assombro aos padres, causou assombro aos bispos, causou assombro aos religiosos, às religiosas. Mas quem são esses que estão aí orando desse jeito? Quem são esses que vêm com a Bíblia e lendo a Bíblia? Como é que eles são capazes de ler a Bíblia e entender a Bíblia e dizem que entendem? E como é que vem esse pessoal pregando e pregando desse jeito? Eles estranharam, ficaram assombrados, repudiaram e rejeitaram e proibiram. Só que quanto mais proibiam, mais a coisa se alastrava, e mais as pessoas buscavam oração, e mais as pessoas buscavam a palavra de Deus, e mais as pessoas vinham para a igreja, e mais as pessoas buscavam os sacramentos, e mais as pessoas saíam e pregavam, mais as pessoas ficavam incansáveis no trabalho evangelizador. Foi a obra do Senhor. Mas não resta dúvida, embora o Senhor tenha feito essa obra tão linda, pegando o povo simples, que são vocês, quantos de vocês fizeram estudos teológicos, bíblicos, estudos de direito canônico, estudo de teologia e tal, para estarem na renovação, para trabalhar na renovação, para pregar na renovação? Claro, graças a Deus, quem pode fazer, faça. Eu sei que vocês têm uma escola de liderança muito linda aqui. Claro, nós precisamos também do estudo, eu não estou desprezando essa parte do estudo, mas o que eu estou dizendo é que o Senhor foi pegar a gente, e o Senhor não esperou que a gente soubesse grandes coisas para nos encher com o seu Espírito. Não, o Senhor nos encheu como nós estávamos, nos encheu com o seu Espírito e nos levantou, e daí também veio o gosto de nós sabermos mais, de conhecermos mais. E se hoje muitos de vocês vão à escola de liderança, se muitos de vocês têm ido aos cursos de diáconos, se muitos de vocês têm ido aos cursos de teologia para leigos, se muitos de vocês fazem cursos de catequese, se muitos de vocês fazem cursos de evangelização, é porque o Senhor colocou inclusive dentro do coração de vocês esse desejo de saber mais. E graças a Deus, mas o Senhor não começou pelos estudos, o Senhor começou derramando o seu Espírito nos mais simples, nos mais pobres, nos mais humildes, nos sem cultura. O Senhor desfez
os planos do inimigo. Mas não resta dúvida que, infelizmente, ele pegou e de maneira avassaladora os cabeças da igreja. É triste, é doloroso. Mas dizendo isso, eu não estou fazendo acusação. Pelo contrário, eu estou explicando a vocês por que é que o Senhor quer que vocês usem de misericórdia, de grande misericórdia para conosco, padres, religiosos e religiosas. Porque o inimigo pegou de cheio a nós padres. E o que ele traz é o joio. Ele aproveitou dos estudos, ele aproveitou da teologia, ele aproveitou da exegese, ele aproveitou da pastoral, que são todas coisas de Deus. Mas ele infiltrou-se ali e trouxe um terrível racionalismo na igreja. E o que é racionalismo? Eu vou dizer assim bem rapidinho, claro, é uma definição assim, bem pobre, mas é levar tudo pela razão, pela inteligência. O que a minha razão entende, tudo bem. O que a psicologia explica, tudo bem. O que a sociologia explica, tudo bem. O que as ciências explicam, tudo bem. Nisso eu acredito, nisso eu aceito, né? O que a ciência não explica, o que a psicologia não explica, o que a sociologia não explica, o que a política não explica, né? Nisso eu não acredito, porque tudo tem que passar pela minha razão, intelectualismo, e o pior foi isso, que a fé começou a diminuir, e nós acabamos tendo, é triste, muitos padres, muitas religiosas, sem fé. E se teoricamente tinham fé, na prática não tinham. Vocês, graças a Deus, estão numa diocese privilegiada. Vocês não assistiram aqui coisas dolorosas que aconteceu no restante da igreja do Brasil. Graças a Deus. Mas certamente, por cá, por lá, vocês também viram, ouviram, presenciaram, viram testemunhos muito dolorosos, situações muito dolorosas. Mesmo de padre, em plena pregação, desfazendo tudo aquilo que estava no Evangelho. Ainda vindo para cá, em conversa, me dizia alguém que esteve num seminário de teologia, dizendo que lá o professor que explicou toda a exegese do Evangelho de São João já começou e foi o curso inteirinho mostrando para eles, olha, o que está no Evangelho de São João é tudo parábola. Nada disso que está aí aconteceu de verdade como está aí. Tudo isso é parábola, é maneira de dizer. Né? Esses milagres assim não aconteceram. Vocês já ouviram tais explicações, né? Como por exemplo a multiplicação dos pães? Claro que, como é que vai ver a multiplicação dos pães? Foi ao contrário, pegaram cada um o seu lanchinho, puseram tudo em comum para mostrar que a força está na comunidade, o povo que se une é um povo vencedor. Então, a comunidade que põe tudo em comum, e claro, eles nem sabiam que tinham tanto pão entre eles, e na hora que se põe tudo em comum, aquilo se multiplica e todos comem, todos puderam dividir. Então, meus irmãos, aí está a força da comunidade, o povo unido é um povo que não é vencido. Em uns slogans, e o pessoal sai em passeata, povo unido é povo que não é vencido. Todas essas coisas, não preciso nem enfeitar mais o pavão, mas vocês ouviram coisas dolorosas assim, desse jeito. Vocês ouviram coisas dolorosas mesmo a respeito da Eucaristia? Há pessoas terríveis que acusam a renovação, dizendo que a renovação não tem Maria e não acolhe Maria. Claro, infelizmente acontece até mesmo algumas coisas na renovação, por influências protestantes. Mas o que na igreja, o que em aulas de teologia, o que em pregações se solapou
a pessoa de Maria, a figura de Maria, a missão de Maria na igreja foi terrível, da boca de padres, da boca de professores. Foi terrível. O que se debochou de terço, o que se debochou da devoção mariana, é terrível. O que se debochou da virgindade de Maria, é terrível, é sofrível. Mas dizendo isso, meus irmãos, eu não estou aqui para acusar, estou apenas para declarar o que infelizmente aconteceu, a sujeira que o inimigo fez. Ele foi atingir justamente os nossos sacerdotes. Eu quero dizer a vocês, a tentação foi forte, a tentação foi de joio. A culpa que cada um tem, isso fica para o Senhor. Eu sei que alguma culpa houve, mas não cabe a nós jogar a culpa em ninguém, mas pelo contrário, é muito importante que nós saibamos que o inimigo bateu firme, o inimigo bateu forte, e foi ele quem semeou todo esse racionalismo no meio dos nossos sacerdotes, dos nossos religiosos, das nossas religiosas, para deixarem a eles assim. Muitos, a palavra é pesada, praticamente descrentes. É triste, mas muitos sacerdotes, muitos religiosos, muitos religiosos praticamente são descrentes. Porque, gente, não adianta acreditar na teoria se na prática não se acredita. E muitos até mesmo na teoria não acreditavam. Desfizeram coisas importantes, básicas na igreja. E o pior, ensinaram assim para os fiéis, impuseram assim aos fiéis. Uma tristeza. Não é à toa que Nossa Senhora está chorando em muitos lugares. Que Nossa Senhora aparece justamente chorando em muitos lugares. Que até imagens acabam chorando. Não é à toa. Não é à toa. É a mãe que vê a situação em que está a sua descendência, a igreja. Como dizem muitas das aparições de Nossa Senhora, ela sofre de modo especial pelos seus filhos privilegiados, que são os sacerdotes, os religiosos, as religiosas. Daí justamente tudo aquilo que aconteceu em que eles não acreditaram mais na oração. Mas acreditando ou não acreditando, não rezavam mais. Ou rezavam tão pouco, ou rezavam tão vaziamente, que acabaram deixando a oração. E muitos deles pregaram assim. Então é claro, é evidente, na hora que surgiu a renovação, na hora que surgiu o povo simples, na hora que surgiu o povo pobre, que surgiram jovens, que surgiram senhoras, que surgiram pais e mães de família rezando, e rezando bastante, e se reunindo para rezar, e se reunindo até em vigílias de oração, que ficavam horas de oração, e que tinham liberdade na oração de expressar a própria oração em voz alta, e falar a Deus, e até a liberdade de gesticular diante de Deus. Para eles aquilo foi uma afronta, para aquilo, e aquilo para eles foi um tapa na cara. Quando eles viram os leigos rezando e insistindo para rezar e querendo rezar, foi até mesmo um ataque. E quanto se sofreu nisso, não é verdade? Quanto se sofreu? Eu até digo, vocês leigos, muitos de vocês leigos, foram heróicos. Foram heróicos. Porque aguentaram o que vocês aguentaram, não foi mole. A gente continuar querer rezar. E continuar rezando. E vendo um padre falando na cabeça de um padre, falando na cabeça da gente que tudo isso é bobagem, que isso é pieguice, que isso é beatice, que não é assim. E até impedindo e até proibindo. Vocês foram heróicos. Vocês foram heróicos. Graças a Deus, eu repito, vocês têm aqui uma diocese muito salvaguardada. Mas vocês não imaginam as coisas dolorosíssimas que aconteceram pelo Brasil todo e pelo mundo também. Não foi só no Brasil, não. Aliás, eles falam muito, de não querer exportação, mas esse bendito racionalismo foi exportado, veio de fora, e veio do primeiro mundo, não foi daqui que veio, não foi daqui que veio.
e os estragos que isso causou na igreja. E daí as consequências, né? Daí o contra-testemunho de padres, de religiosos, de religiosas, cujas vidas não testemunham nada e, pelo contrário, dão contra-testemunho. É doloroso. Claro, não é a regra, é a exceção. Mas quanta gente escandalizada vendo justamente a vida, a atitude, o procedimento de padres, de religiosos e de religiosas. Gente, como é doloroso, como corta o coração ver os erros no campo da sexualidade. Como corta o coração ver o homossexualismo entrando pela igreja e fazendo estragos dentro da igreja, no meio de padres, no meio de religiosos, no meio de seminaristas. E até se levantando bandeiras de vida desse tipo. Corta o coração, corta. E se corta o nosso, imagine como corta o coração do nosso Deus, como corta o coração de Maria. Mas o que eu estou fazendo, compreenda bem, eu não estou atacando. Eu estou declarando, eu estou mostrando a sujeira que o inimigo fez, porque ele sabia, na hora que ele atingisse os cabeças, os pastores. Graças a Deus, não atingiu a todos. Não, graças a Deus. Eu quero repetir, o que aconteceu foram as exceções. O que nós vimos não é a regra, foi a exceção. Mas, infelizmente, o mal se evidencia mais. Imediatamente, os servos viram o joio no meio do trigo. E por isso foi muito doloroso. E muita gente se escandalizou, e muita gente caiu. Graças a Deus, muita gente permaneceu firme. E eu digo a você agora em que graças a Deus, muitas portas se abriram para a renovação, essa não é a hora de a gente cruzar os braços e entrar no comodismo. Muita gente lutou quando as coisas eram difíceis, muita gente foi em frente quando as coisas eram proibidas, muita gente lutou e lutou até o sangue, quando eram impedidos até mesmo de rezar. E agora que, graças a Deus, muitas coisas se facilitaram, porque, felizmente, pelo menos pelos frutos, se mostrou o que o Senhor está fazendo, e portas se abriram. Eu começo dizendo a vocês, essa não é a hora de a gente cruzar os braços e entrar no comodismo. Renovação não é hora de comodismo. Não é hora agora de viver a vida assim fácil, de quem já foi aceito e não tem mais nada que fazer. Pelo contrário, é o Senhor dizendo a nós, e eu quero repetir, proclamar isso entre as nações, declarai a guerra, chamai os valentes, aproximem-se todos os guerreiros, chamai os valentes, porque aí está. E eu quero passar para vocês essa missão que não sou eu, mas é o Senhor dando a vocês. São vocês leigos que vão levantar os padres, os religiosos e as religiosas que infelizmente foram vítimas desse joio que o inimigo lançou. Vocês são chamados agora de valentes guerreiros e valentes guerreiras. Deus confiou a vocês esta linda missão. Eu estou dizendo uma coisa muito comprometedora, mas eu sei que eu estou falando de acordo com a verdade. O Senhor escolheu vocês. O Senhor derramou o seu Espírito sobre vocês. O Senhor colocou ardor em vocês. O Senhor colocou ardor missionário em vocês. O Senhor colocou o seu Espírito em vocês. O Senhor colocou docilidade em vocês. O Senhor colocou os dons do Espírito Santo em vocês. O Senhor colocou fé em vocês. O Senhor colocou têmpera em vocês, porque vocês sofrem como pai de família, vocês sofrem como mãe de família, vocês sofrem como trabalhadores, como profissionais, vocês sofrem como jovens, vocês sofrem na escola, vocês sofrem nos trabalhos, vocês sofrem na família, vocês sofrem na igreja, vocês são realmente uns sofredores, mas graças a Deus vocês criaram têmpera que nós, igreja hierárquica, perdemos. Nós perdemos a fibra na igreja, nós padres, nós religiosos, entramos para uma vida cômoda, uma vida facilitada, nós perdemos a têmpera, nós perdemos a fibra, e graças a Deus, Deus fez vocês de têmpera, Deus fez vocês de fibra, Deus tem feito de vocês santos, exemplos de santidade para nós. Eu vejo homens, pais de família, santos, que
inclusive lutam para viver a sua castidade, para viver a sua fidelidade, para viver a sua oração, para viver o seu apostolado, e até muitas vezes são rechaçados, ridicularizados, debochados, porque são tão beatos, dizem outros. Mas esses são beatos mesmo, eles dizem a palavra certa, são beatos, verdadeiros beatos, isto é, no sentido exato da palavra. Vocês são bem-aventurados, Deus os está fazendo de fibra de santos. Louvado seja Deus. Vocês mulheres, vocês mães de família, têm sido exemplo para nós, exemplo de santidade, exemplo de fibra, exemplo de têmpera, exemplo de sofredoras, como vocês têm sofrido. Eu não estou aqui fazendo joguinho bom para agradar vocês, não, como vocês têm sofrido como mãe, como esposa, como vocês têm sofrido dentro de casa com os filhos, como vocês têm sofrido na sociedade de hoje, como vocês têm sofrido na igreja. Na igreja, vocês têm sido mártires. E graças a Deus, mártires nos dois sentidos: mártires no sofrimento e mártires no testemunho. Benditas sejam vocês, mulheres de Deus, santas do século XX, santas, testemunhas para nós, padres, para nós religiosos e religiosas da igreja de hoje. Bem-aventurados vocês jovens, porque eu sei, porque nós padres sabemos que não é mole, não é fácil viver a castidade, mesmo infelizmente, quando padres ficam dizendo na sua cabeça que você é trouxa, que você é tolo, que você é tola de não sair por aí, saindo com os outros, que você tem que viver a sua juventude, que você tem que experimentar, que você tem que fazer de tudo isso, quando o padre até está dizendo que o seu namoro não pode ser aquele namoro meloso, só romântico, que você tem que realmente transar, e que não tem problema nenhum se você transa, infelizmente. E você que quer viver castidade, que você que luta para viver castidade, mesmo caindo, você quer ser santo, você quer ser santa, você quer ser puro, você quer ser pura. Graças a Deus, você está pondo lá no chinelo a nós padres, a nós religiosos e nós religiosas. Vocês jovens estão sendo testemunhos para nós, testemunhos de têmpera, testemunhos de fibra, testemunhos de santidade. Testemunhos de santidade conquistada com o sangue, porque viver pureza, porque viver castidade, porque viver fidelidade a Deus, e fidelidade no namoro, fidelidade no noivado, fidelidade no casamento, não é mole, no modo especial no mundo de hoje. E vocês estão vivendo, vocês estão sendo os modelos de santidade para nós. E saiba, pelo seu Espírito, não é por você não, pelo seu Espírito, o Senhor quer renovar a sua igreja através de vocês, que a igreja hoje chama de fiéis leigos. Gente, quem é um fiel? Nem preciso explicar. Me deixa dar um exemplo assim, desculpem uns e desculpem outros, né? Existe uma torcida que se chama a Fiel, não é verdade? Nem vou dizer o time, todo mundo já entendeu, que é a Fiel, né? E por quê? Mesmo perdendo, mesmo que perca esse ano, mesmo que perca o ano que vem, eles estão ali fiéis, torcendo, são vibradores, eles não param, e todo ano é nova esperança, esfregam a mão, vai ser essa vez, eles são os fiéis. Vocês têm sido os fiéis, a igreja os chamou de fiéis leigos, graças a Deus vocês são os fiéis, e nós temos sido os infiéis, e nós temos sido os infiéis. Que nós padres, que nós religiosos e religiosas, que nós pastores, abaixemos a nossa cabeça, que nós abrandemos o nosso coração e reconheçamos que os infiéis temos sido nós, que a infidelidade tem estado em nós, e que a fidelidade, e que portanto os fiéis têm sido vocês. Eu não estou apenas fazendo um favor, não. Eu não estou passando açúcar nos lábios de vocês, não. Pelo contrário, eu estou revelando a vocês. E é por isso que eu lhes digo, Deus quer levantar a sua igreja através de vocês. Em primeiro lugar,
amem. E em segundo lugar, orem pelos sacerdotes, pelos religiosos, pelas religiosas, em especial aqueles que estão próximos. Você vê oposição, ame e ore. Você vê empecilho, proibição, ame e ore. Você vê contra-testemunho, ame e ore. Se você vê joio e você esperava trigo, ame e ore. Eu sei que isso é heroísmo, mas Deus os preparou para o heroísmo. O heroísmo de levantar a sua igreja, de levantar aqueles que estão os pastores. Deus lhes deu essa graça. Claro, não é você, mas é o Espírito Santo em você que quer fazer essa obra. Quando eu digo ame e ore, eu quero explicar um pouco mais. Por amor de Deus, perdoem aos sacerdotes. Perdoem aos religiosos, perdoem as religiosas, perdoem a nós, igreja hierárquica, por tudo aquilo que de errado temos feito contra vocês. Eu sei que há muita gente ferida, machucada, por aquilo que viveu, querendo ser simplesmente fiel leigo, querendo simplesmente ser fiel cristão. Você apenas queria ser fiel, você apenas queria viver o evangelho, você apenas queria orar, você apenas sentia a necessidade de orar, você apenas sentia a necessidade de buscar a palavra de Deus e ser firme na palavra de Deus. Você buscava simplesmente se firmar no jejum porque você sentia a sua fraqueza, e você foi vítima de muitos maus tratos, de muitas proibições, de calúnias mesmo, de ser podados, de ser posto fora. Eu sei que há muita gente ressentida, muita gente magoada, muita gente ferida, muita gente revoltada. Por amor de Deus, curem-se. Curem-se. E o Senhor tem cura para você. O Senhor tem cura para você. Justamente o Senhor nos deu o dom da cura, o dom da cura interior, para curar o seu coração, para curar você que ficou tão ferido, tão ferida com essas situações todas. De modo especial, se você viu contra-testemunhos, por um lado se proibia isso e mais aquilo, que era o que o Evangelho pedia, e por outro lado você via contra-testemunhos claros, declarados, isso feriu demais, isso balançou você, isso revoltou você, isso deixou marcas profundas, mas é possível curar. Eu estou pedindo a você. Eu sei que é o Senhor falando através de mim, é Jesus mesmo estendendo as mãos e dizendo: perdoe a minha igreja, perdoe os meus padres, perdoe os meus religiosos, as minhas religiosas, perdoe os meus pastores, perdoe. É Jesus mesmo estendendo as mãos e dizendo: me perdoe, porque também na pessoa de cada sacerdote, na pessoa de cada religioso ou religiosa, eu estou. E você decepcionou-se muito, porque você queria me ver na pessoa dele, e o que você viu foi um contra-testemunho. Mas então, me perdoe e perdoe os meus sacerdotes. E se você não consegue perdoar porque está muito machucado, busque a cura. Eu, o Senhor, estou disposto a lhe dar a cura. Busque cura interior, para ter um coração novo e assim perdoar. A forma de você amar vai ser muitas vezes perdoar. A forma de você amar vai ser muitas vezes perdoar. E se você precisa continuar ainda tendo paciência, tanta paciência com os meus padres, tanta paciência com o padre que está lá no seu lugar, na sua cidade, no seu bairro, na sua paróquia, continue. É dessa heroicidade sua que eu vou tirar a fibra para mudar, para transformar a minha igreja. Se um e outro não quiser, mas a minha igreja eu vou transformar, eu vou renovar. Eu preciso de você. Eu preciso do seu amor e por isso do seu perdão. Para que o meu propósito de renovar aconteça. Eu sinto que é o Senhor falando, e tenha certeza, se você fizer isso, você terá a alegria de ver muitos realizando o que aconteceu com Paulo. O que eles perseguiram, eles vão abraçar. Aquilo do qual eles foram perseguidores, eles serão os ponta de lança para levar o meu espírito e a minha renovação a muitos lugares e a muitas estruturas que vocês não são capazes de levar. Mas os meus, porque
Eu não volto atrás das minhas escolhas, eu não volto atrás das minhas escolhas. Os sacerdotes que eu escolhi, eu escolhi. Os sacerdotes que eu ministrei, eu ministrei. Aqueles que eu ungi com o meu sacerdócio, eu ungi com o meu sacerdócio. Eu sofro muito e muitas vezes com eles, mas eu não volto atrás da minha escolha. Eu não volto atrás da minha escolha. E saiba, na hora que eles se deixarem tocar pelo meu Espírito, porque são os meus ungidos, porque são os meus consagrados, eles farão obras que eu estou há tanto tempo esperando que eles façam. Aguardem, aguardem, porque a ressurreição virá. Vocês, por enquanto, talvez só vejam ossos dissecados. Mas, como na profecia de Ezequiel, os ossos haverão de criar carne, haverão de criar vida, haverão de se levantar, e vocês verão uma obra maravilhosa, porque a minha unção continua sendo unção. E na hora que isso acontecer, vocês verão maravilhas. Acreditem, sou eu, o Senhor, quem o digo. Mas para que tudo isso aconteça, amem. Amem muito. Amem até o heroísmo. E para poder amar, perdoem. Perdoem muito, perdoem até o heroísmo. Porque os meus precisam. Os meus consagrados precisam. Os meus ungidos precisam. Se o joio penetrou neles, foi por causa do meu inimigo. Como na parábola, eu volto a declarar, foi o meu inimigo que às escondidas, de noite, covarde, lançou neles o joio. Mas eu escolhi vocês para que até aquilo que tem sido joio volte a ser trigo. Eu, Senhor, o declaro, eu, o Senhor, o farei. Louvado seja Deus. Eu tenho a certeza que todos vocês entenderam. Não foi fácil. Mas eu tenho a certeza que vocês todos entenderam. E não é à toa que esta palavra está no livro de Joel, que é o livro do derramamento do Espírito Santo. Releia comigo Joel 4:9, todos juntos. Proclamai isso entre as nações. Declarai a guerra, chamai os valentes, aproximem-se, subam todos os guerreiros, os vossos arados transformai-os em espadas, e as vossas foices em lanças. Mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro. Depressa, nações, vinde todas, reuni-vos de toda parte. Ó Senhor, fazei descer ali vossos valentes. Repete comigo, ó Senhor, fazei descer ali vossos valentes. Outra vez, ó Senhor, fazei descer ali vossos valentes. Vocês são esses valentes guerreiros. Eu quero repetir, é para isso, é justamente para isso que o Senhor tem derramado sobre nós o seu Espírito. Então, gente, nós estamos em tempos agora, não de cruzar os braços, a batalha não terminou, nós estamos agora entendendo qual é a batalha, nós estamos entendendo agora qual é a guerra espiritual na qual nós estamos embarcados. Então, você começa a entender, não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, e somente pelo meu Espírito que se fará esta obra. O tema desse congresso é renovar para evangelizar. Sim, o Senhor quer que o seu evangelho chegue a todas as criaturas, e para isso Ele está querendo renovar. Sim, o Senhor está renovando a sua igreja, Ele vai renovar toda a sua igreja, Ele vai levar o seu evangelho até os confins da terra, e não é pela força nem pela violência, mas pelo meu Espírito que se fará essa obra, a partir da renovação.
da renovação de vocês e da renovação de toda a minha igreja. A renovação de toda a minha igreja pelo meu Espírito. Volta um pouco antes. Fica na frente com o trecho de Joel 3. Eu quero colocar uma coisa muito séria para você, que é a seguinte: na Bíblia nunca aparece a palavra batismo no Espírito. Nunca aparece a palavra batismo no Espírito. Na Bíblia só aparece o verbo: vós sereis batizados no Espírito Santo. Porque veja, quando a gente faz um substantivo, é como a gente fechar a coisa. Batismo no Espírito. Eu fui batizado, eu recebi o batismo no Espírito, recebi, está recebido e terminou. Só que não é isso. A única coisa que nós recebemos é o Espírito Santo. Interessante, estava lá no começo. Ontem eu peguei o livro do Padre Haroldo, Sereis batizados no Espírito Santo, e folheando lá sobre o batismo no Espírito, Maria Lamego e Padre Haroldo já diziam lá naquele começo da renovação, quando eles escreveram Sereis batizados no Espírito Santo, que o grande erro é colocar um substantivo, batismo no Espírito, eu fui batizado no Espírito Santo e terminou, e não é nada disso. Pelo contrário, o que acontece? O dom que nós recebemos é o dom do Espírito Santo. Está lá no livro do Padre Haroldo. Esse é o dom que nós recebemos. E o que é ser batizado no Espírito Santo? É justamente liberar esse Espírito de dentro de nós. Gente, é como um poço. Lá dentro está o veio d'água. Quando você cava o poço, o que você faz é atingir o veio d'água. Então, a água que está lá no veio d'água vem para fora. E o que é preciso fazer? Tirar a água, e esta água vai levar vida, cada vez mais vida. Isso é ser batizado no Espírito Santo, trazer para mim, trazer para a minha vida, trazer para a minha renovação, o Espírito Santo que está lá, está dentro de mim. Eu recebi o dom do Espírito e preciso receber cada vez mais o dom do Espírito e os dons do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem sobre mim com todos os seus dons. Eu preciso hoje, amanhã e depois, cada vez mais ser batizado no Espírito Santo. E o que quer dizer isso? Ir tirando do nosso seio, como diz João 7,37. Nós iremos retirar do nosso seio, desse poço que há dentro de nós, desse veio d'água que há dentro de nós, nós haveremos de tirar torrentes de água viva. Veja que beleza essa palavra, torrentes de água viva. O Espírito Santo vai vir de dentro de nós em torrentes de água viva. O Espírito Santo com os dons do Espírito Santo. Eu fico triste quanto tanta gente, quantos tantos meus irmãos estão secos. Quando encontram muitos dirigentes, muitos coordenadores, não sei os nomes que vocês usam, mas pessoas que estão na frente, que estão secos. Eu não estou culpando, não estou acusando, mas é uma tristeza, de um modo especial nós, os que estamos à frente, nós que temos ministérios, nós que somos usados pelo Senhor nos seus dons, nós precisamos estar sendo molhados, e não somente molhados, encharcados, e ser batizado no Espírito Santo quer dizer isso, quer dizer ser molhado, quer dizer ser encharcado. Cada vez mais, molhados, encharcados do Espírito Santo cada vez mais. Isso é ser batizado no Espírito Santo. Houve um dia que isso começou. É como o poço que você foi cavando, de repente tocou no veio e a água surgiu. Que beleza! Mas não basta ter atingido o veio. O que é preciso é retirar água. Eu já contei isso mais uma vez, eu quero repetir. Papai era pedreiro, e o tal do pedreiro que faz de tudo, né? Joga com 7 instrumentos. Então, ele fez a casa em que nós moramos, muitos anos,
E fez também o poço, aquela cacimba, né? O nosso poço tinha 20 metros para conseguir pegar água. E durante muitos anos, nós retiramos água daquele poço, era uma água muito boa. E meu pai dizia que o poço precisa ser usado, precisa tirar água do poço, se não tirar água do poço, o poço seca. A gente escutou, claro, a gente garoto acreditava no pai. Mas interessante, eu acabei vendo essa constatação. No tempo que surgiu a água encanada, que era muito mais fácil abrir a torneira do que ir lá no poço e puxar a manivela e tal. A gente começou a não usar mais o poço. Primeiro, a água ficou salobra. Você sabe que a água é salobra. E depois, gente, o poço começou a secar, secar, secar e secou. Na hora que o poço secou, meu pai correu, né, desceu lá no poço, tentou cavar, não conseguiu mais. Ele cavou bastante, até com risco. Eu me lembro que eu ajudei meu pai. Ele estava lá embaixo no poço, eu estava lá em cima na manivela. Ele não conseguiu. Chegou um momento em que corria até o risco do poço cair, o poço ser solapado. Eu acabei vendo com os meus olhos o que o meu pai dizia. Quanta gente na renovação viveu isso? Quanto dirigente vivendo isso? Quanta gente, coitadinha, seca. Foi batizado no Espírito Santo. Até tirou muita água para você e para os outros, mas infelizmente você acabou secando. E o que eu quero dizer? Primeiro, para você mesmo. Para você mesmo. Segundo, para os seus. Para a sua família, para aqueles para os quais você foi constituído valente guerreiro, valente guerreira. Terceiro, para os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, os que estão na cabeça da igreja. E quarto, por toda a igreja, por causa de toda a igreja, e por isso, por causa do mundo, eu e você não podemos parar de retirar água em torrentes de água viva desse Espírito Santo que está em nós. Gente, não é ter sido batizado no Espírito Santo, não sei em que data, eu guardo a data em que eu fui batizado, não dá para esquecer, dia 2 de novembro de 1971, mas isso foi só o começo, foi quando o veio d'água foi atingido e a água começou a jorrar. Ai de mim, se não permitisse que o Espírito Santo viesse, ai de mim, se eu não fosse no poço e não tirasse. O que eu estou fazendo nesses dias? Eu estou retirando água. A primeira palestra foi retirar água, essa segunda palestra foi retirar água. Estou vendo que água linda está vindo, que água límpida do Espírito Santo, e eu não posso parar. Você não pode parar, você não pode parar. E o Espírito Santo vem quando a gente age no poder do Espírito, quando a gente prega no poder do Espírito, quando a gente ora no poder do Espírito, quando a gente usa os dons do Espírito, claro, no poder do Espírito, quando a gente vai e evangeliza no poder do Espírito, quando a gente vai e age nas pastorais no poder do Espírito, quando a gente age com casais, quando a gente age com jovens, quando a gente age na recuperação de viciados, no poder do Espírito, é aí que a água vai saindo, é aí que o Espírito Santo vem vindo e vai inundando você, e vai inundando você, e vai inundando você. A renovação precisa ser um contínuo batizar-nos no Espírito Santo. Os nossos grupos de oração precisam ser um contínuo batizar-nos no Espírito Santo. Cada grupo de oração precisa ser um batizar-nos no Espírito Santo. Eu não estou dizendo que se deva fazer, desculpa a expressão, a cerimônia de ir lá impor as mãos, vamos agora receber o batismo no Espírito Santo. Agora vai ser o momento de pedir o batismo no Espírito Santo. Não é assim. Mas o nosso grupo de oração precisa ser tão forte, tão quente, com tanta presença do Espírito Santo, que cada grupo de oração seja para nós um rebatizar-nos no Espírito Santo. Ou melhor, cada grupo vós sereis batizados no Espírito Santo, cada grupo de oração. E mais ainda, cada trabalho nosso, cada ação nossa, é isso. Nós não podemos deixar de usar os dons, poço do qual não se tira água seca.
Quanta gente nos tempos de dificuldade usava os dons. Quanta gente nos tempos de dificuldade, nas épocas que as coisas eram proibidas, oravam em línguas, mesmo que não podia orar em línguas publicamente. Oravam pela cura das pessoas, e se não podiam orar publicamente, oravam pela pessoa, e as pessoas eram curadas. Usavam palavra de ciência, usavam palavra de sabedoria, usavam pelo menos nos grupinhos, palavra de profecia, usavam de discernimento e usavam na libertação. E infelizmente, quanta gente agora que as coisas se facilitaram, agora que portas e portas foram abertas, quanta gente cruzou os braços e quanta gente secou. E que tristeza ver dirigentes, coordenadores, pessoas que estão à frente, pessoas que têm o ministério da palavra, que têm o ministério da cura, que têm o ministério da música, que têm os ministérios de ação social, que têm os ministérios de libertação secos, dando o que não tem mais, dando da raspinha do tacho, porque não tem espírito para que dá. Claro, espírito tem, mas coitadinhos secaram. E hoje o Senhor está dizendo: valentes guerreiros, valentes guerreiras, vocês precisam do meu espírito, vocês precisam da unção do meu espírito, vocês precisam cada vez mais, cada dia vez mais, serem batizados no meu espírito, porque vocês precisam, porque a família de vocês precisa. Porque os meus ministros precisam de vocês, cheios do Espírito Santo. A minha igreja precisa de vocês, cheios do Espírito. Esse mundo que eu quero renovar precisa de vocês, cheios do Espírito. Sejam os fiéis leigos, que em primeiro lugar sejam fiéis à graça recebida, à graça de hoje, amanhã e depois, serem batizados no Espírito. Gente, abaixo os burocratas de renovação. Há muita gente que entrou para ser burocrata, gente de escritório de renovação, gente atrás de mesa de renovação, gente apenas de projeto de renovação, e perderam o espírito, secaram, e apenas continuam na burocracia de renovação. Não, isso não produz nada. Isso está desfigurando você e desfigurando o ministério que o Senhor confiou a você. E a palavra é esta: proclamai isto entre as nações, declarai a guerra. Leia comigo: chamai os valentes, aproximem-se, subam todos os guerreiros. 10. Os vossos arados transformai-os em espadas, e as vossas foices em lanças. Bem forte agora. Mesmo o enfermo diga: eu sou guerreiro. E quem se sente chamado como guerreiro, vai ficando em pé. Quem se sente chamado como guerreiro, vai ficando em pé. Quem se sente chamado como guerreira, vai ficando em pé. E já vamos pedindo, não percamos tempo, vamos pedindo ao Senhor o dom maior, o dom do seu Espírito, o derramamento do seu Espírito. Que o Espírito Santo que está em nós venha agora e faça a sua obra em nós. Se estávamos secos ou quase secos, vamos pedir agora que o Espírito Santo venha. Vamos pedindo com as nossas próprias palavras. Levante os braços e vamos pedindo: vem, Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, se eu não tenho a tua unção, eu me seco. E é doloroso isso, Espírito Santo. Eu estou pedindo: vem, Espírito Santo, inunda-me, Espírito Santo, enche-me, Espírito Santo, batiza-me, Espírito Santo. Sim, é isso que eu preciso, ser batizado em ti, Espírito Santo. Essa graça que o Senhor Jesus quer me dar, para eu ser o valente guerreiro que Jesus quer. Eu preciso dessa inundação do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem de dentro de mim, Espírito Santo, vem do meu interior, vem em torrentes de água viva. Vem, Espírito Santo, vem, enche-me, Espírito Santo, batiza-me, Espírito Santo, forma-me novamente, torna-me valente, dá-me fibra, dá-me têmpera. Eu preciso, é no teu Espírito. Sim, Espírito Santo, eu quero usar as armas de guerra. Eu quero transformar as armas, os utensílios, as ferramentas, eu quero transformá-las em instrumentos de guerra. E para isso, vem, Espírito Santo, vem, enche-me, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Curibandere varia la valaria la valaria la varia la Curiana Maria la varia Curiana malaria la Curiana Maria la valaria la valai
Kyriana Maria Lavalaia, Kyriana Maria Laia, Kyriana Maria Lo Maria Lavalaria Lavalaria Lavaluria Vatari Vatari Canari, Kyriana Maria Lavalaria Laia, Kyriana Maria Lavaria, Kyriana Maria, Kyriana Maria Lavalaia, Kyriana Maria Lavalaria Lavaria, Kyriana Maria Lovaria, Kalalaria Lavaria, Maria Lavaria, Kyriana Maria Lavaluria, Maria Maria Lavaria, Kyriana Lovaria Laia, Kyriana Lavalaria Laia, Kyriana Maria Lovaria. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.